Fala, nação da Bio! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então olha aqui, ó. Ontem ocorreu a primeira fase do vestibular da US 2020.2, ok? Nesse vídeo nós vamos ter o comentário de todas as questões, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele bom e velho like e indicar esse vídeo, compartilhar. Isso pode ajudar alguém que esteja precisando, ok? Sem contar que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Conto com vocês, beleza? Então vamos lá. A questão 55 do gabarito da prova número 1 do vestibular da US 2020.2 diz o seguinte: de acordo com a hipótese heterotrófica da origem da vida, é correto afirmar que, item A, a obtenção de energia dos primeiros organismos era feita por sistemas simples utilizando oxigênio. Item B, os primeiros organismos eram heterótrofos, aeróbios, por não utilizarem oxigênio. Item C, os primeiros seres vivos heterotróficos ou heterótrofos, como diz o item, realizavam quimiossíntese, sintetizando moléculas orgânicas diversas. E o item D, os primeiros seres vivos teriam surgido em mares repletos de moléculas orgânicas que serviam de alimento para esses organismos. Pessoal, sobre a origem da vida, nós temos três possíveis hipóteses sobre o desenvolvimento dos seres vivos. Certo? Dentro dessas hipóteses, nós temos duas que merecem mais destaque com relação ao metabolismo energético. Nós temos a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Ok? O comando da questão está pedindo algo relacionado a quê? A hipótese heterotrófica. E o item que está mais coerente com o comando da hipótese heterotrófica é o item D. Os primeiros seres vivos teriam surgido em mares repletos de moléculas orgânicas, uma vez que eles não tinham a capacidade de quê? De sintetizar o próprio alimento, que serviam de alimento para estes organismos. Portanto, o item correto da questão de número 55, o item D. Poxa, a gente já viu isso no nosso canal. Dá uma olhadinha aí, ó, vou deixar uma tag aqui para vocês. Beleza? A questão 56 diz o seguinte: em relação a vitaminas e sais minerais, assinale a afirmação correta. O item A diz: as vitaminas e alguns sais minerais, como ferro, zinco, são macronutrientes que precisam ser ingeridos em grandes quantidades. Item B: o ácido ascórbico, vitamina C e as vitaminas do complexo B são lipossolúveis. Item C: a carência de vitaminas provoca estados clínicos conhecidos como hipervitaminoses. E o item D: vitaminas, por serem moléculas orgânicas necessárias aos animais, quando não são por eles sintetizadas ou são em quantidades inadequadas, devem ser obtidos por meio da dieta. Pessoal, em relação às vitaminas e aos sais minerais, quando você compara os outros componentes bioquímicos às outras estruturas bioquímicas, como os ácidos nucleicos, as proteínas, os lipídios e os carboidratos, a gente consegue ter a visão de que vitaminas e sais minerais não são macronutrientes, e sim micronutrientes, devendo ser obtidos diariamente. Portanto, o item que atende corretamente à questão de número 56 é o item D. Vitaminas, por serem moléculas orgânicas necessárias aos animais, quando não são por eles sintetizados ou são em quantidades inadequadas, devem ser obtidas por meio da dieta. Lembrando que a carência das vitaminas, por exemplo, não provoca hipervitaminose, e sim hipovitaminose. Então, muita atenção com essas terminologias, com esses termos aí. Beleza? A questão de número 57 diz o seguinte: a respeito da membrana plasmática, é correto dizer que, item A, é o envoltório rígido, espesso, que reveste todas as células. Item B, é uma bicamada de proteínas com lipídios nela inseridos.
Item C, desempenha funções de reconhecimento e transporte de substâncias e tem permeabilidade seletiva. E o item D, as fosfoproteínas que compõem a bicamada são moléculas anfipáticas. Muita atenção aqui. Quando nós nos referimos à membrana plasmática, você deve se lembrar do modelo proposto por Jonathan Singer e Garth Nicholson em meados de 1972. Ok? Esse modelo proposto por esses pesquisadores foi o modelo de mosaico fluido. O que é que dizia esse modelo? Que a célula apresenta uma membrana, onde essa membrana é formada por uma bicamada lipídica, ou melhor dizendo, uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridos imersos proteínas e carboidratos, caracterizando o quê? A capacidade de reconhecimento de substâncias de forma interna e principalmente externa, certo? E a permeabilidade seletiva. Portanto, o item correto da questão 57 é o item C. Beleza? Vamos continuando aqui, ó. Questão 58, uma questão bem recente sobre um tema bastante atual, que é o quê? Covid-19. Era praticamente certeza cair algo relacionado a viroses nessa prova da UES. Ok? A questão 58 diz o seguinte: atente para o que se diz a seguir sobre a doença Covid-19 e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. A primeira afirmação diz o seguinte: é considerada uma pandemia, pois o vírus SARS-CoV-2, que infecta seres humanos causando a doença infecciosa, consegue disseminar-se de forma fácil e sustentável entre um grande número de pessoas de todos os continentes do planeta. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira, certo? A segunda afirmação diz: os sintomas mais comuns da Covid-19, que afetam diferentes pessoas de diferentes maneiras, são febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas incluem congestão nasal, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, dificuldade de respirar, perda de paladar e ou olfato. Essa afirmação ela também se faz verdadeira. A terceira afirmação diz: as principais medidas de proteção contra a Covid-19 são lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel, cobrir a boca quando tossir ou espirrar, manter-se a pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas e usar máscara. Essa afirmação ela também é verdadeira. E a última afirmação: o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, por apresentar metabolismo próprio e independer de outros seres vivos para realizar suas funções vitais, é chamado de parasita intracelular. Essa informação ela é falsa. Uma característica dos vírus é que ele é um parasita obrigatório, ele não tem metabolismo próprio, ele depende de um hospedeiro para que as suas funções consigam ser realizadas. Portanto, o item que atende corretamente a questão 58 é o item B de bola. Questão 59 diz o seguinte: as briófitas, olha aí, é uma questão de botânica, botânica sempre cai em prova da UES. As briófitas são organismos, item A, vasculares, autótrofos e multicelulares. Item B, avasculares, autótrofos e multicelulares. Item C, avasculares, heterótrofos e unicelulares. E o item D, vasculares, heterótrofos e unicelulares. A gente consegue perceber, pela linha evolutiva dos vegetais, que as briófitas seriam um grupo dos vegetais atuais mais primitivo. Portanto, ele não vai ter um desenvolvimento de uma angiosperma, por exemplo. Portanto, algumas das principais características das briófitas são a questão de avascularidade, a ausência de vasos condutores, assim como todo vegetal, ele tem a capacidade de sintetizar o próprio alimento por fotossíntese, portanto ele é um indivíduo fotoautotrófico, e eles são indivíduos multicelulares, constituídos por várias células. Então o item correto para a questão 59 é o item B de bola. A questão 60 nos diz o seguinte:
são características dos representantes do filo Annelida. Olha aí, item A, tem respiração cutânea, corpo alongado e segmentado e ser celomado. Item B, tem simetria radial, corpo achatado e sistema circulatório fechado. Item C, ter simetria bilateral, respiração pulmonar e ser celomado. E o item D, ter corpo cilíndrico, sistema circulatório aberto e ser acelomado. Pessoal, características gerais do filo Annelida quer dizer que são indivíduos de corpo alongado, cilíndrico e eles são metamerizados, ou seja, eles vão apresentar o corpo segmentado em metâmeros. Ele vai apresentar o corpo dividido em partes, como por exemplo o formato de anéis, o que caracteriza o nome do grupo Annelida, certo? Eles vão apresentar também uma respiração cutânea, onde ocorre a troca de gases pela superfície corporal. Ok? O que mais? E o filo Annelida indica que terá a presença de indivíduos celomados, ou seja, uma cavidade que, durante o estágio embrionário, permite o desenvolvimento das vísceras, permite o desenvolvimento dos órgãos internos. Portanto, o item que corresponde, o item que atende corretamente a questão de número 60, é o item o quê? O item A, beleza? E para finalizar as duas últimas questões da nossa provinha aí da UES, a questão de número 61, o tecido que forma os diversos tecidos vegetais e cujas células apresentam alta capacidade de se dividir, é dominado. Olha aí, mais uma questão de botânica, mais uma questão agora sobre histologia vegetal. Para você resolver essa questão, você tem que entender que o tecido que forma diversos tecidos vegetais e cujas células apresentam altíssima capacidade de se dividir é uma célula embrionária vegetal. Essa célula embrionária vegetal recebe o nome de meristema. E aí nós vamos para os itens. Item A, olha aí, meristema. Item B, colênquima. Item C, xilema. Item D, parênquima. Portanto, o item que atende corretamente o comando da questão 61 é o item A. E a questão 62, aí, para finalizar o nosso comentário, diz: quanto às verminoses humanas, é correto afirmar que, item A, a esquistossomose é reconhecida como um dos causadores da diarreia dos viajantes em zonas endêmicas. Item B, a oxiuríase ou oxiurose é adquirida por ingestão de carne mal cozida contendo cisticercos. O item C, a teníase tem como característica principal coceira retal, frequentemente noturna, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. E o item D, a ancilostomose ou ancilostomíase, é uma infecção intestinal causada por nematóides que pode, melhor dizendo, apresentar-se assintomática em casos de infecções leves. De todos os itens que foram mencionados aí, o item correto é o item D. A ancilostomose ela é causada pelo verme nematóide Ancilostoma duodenale, principalmente, certo? Em casos leves, ela pode manifestar, sim, quadros de assintomatologia. Então, muita atenção aí. Os itens A, B e C são itens distratores. No caso do item A, a esquistossomose ela não é uma doença de região endêmica. Lembre que região endêmica é uma região específica. Então, indivíduos endêmicos são indivíduos que estão presentes apenas naquela região. Certo? O item B, a oxiuríase, ela não é adquirida pela ingestão de carne mal cozida. Isso aí é o quê? Isso aí é a teníase, certo? Lembra da Taenia solium, da Taenia saginata, vermes platelmintos. E o item C, a própria teníase, verme platelminto, certo? Ela não causa a coceira retal e nem alguns outros sintomas. Esses sintomas do item C são característicos da oxiuríase, beleza? De uma forma geral, a prova da UES,
ela foi uma prova muito tranquila, muito satisfatória. Então, são conceitos muito básicos aí para você matar. Então, você não deve ter sentido tanta dificuldade aí. Beleza? A gente se vê na próxima, meus queridos. Tudo de bom e de belo. E até a next.